Ó Deus, te damos graças, ó Pai Celeste, por aqui estar, Senhor, por poder chegar aqui neste lugar, por poder entrar por entre essas portas mais uma vez. Ó Deus, estamos tão agradecidos com a porção que o Senhor tem nos dado. Estamos tão agradecidos pelo que o Senhor tem feito a nós, Pai. Ó Deus, o Senhor não nos deve nada, Senhor. Tudo que precisamos, cada orientação o Senhor tem feito para nós aqui neste lugar. Senhor, ajuda-nos, Pai, Deus, a colocar em prática aquilo que o Senhor nos fala, Deus. Senhor, é tão bom, nós temos uma riqueza tão maravilhosa, Deus. Isto sim nós podemos dizer que é vida, Senhor. Isto sim nós podemos dizer que é alegria, que é gozo real. Nosso gozo vem da Tua palavra, vem da Tua presença, Senhor. Ó Deus, e o que a Tua palavra nos oferece é infinitamente maior do que qualquer coisa nesta terra. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizar tantas riquezas que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, que escola dominical maravilhosa que tivemos, que ensinamentos ricos do céu, Senhor. Nós vemos que o Senhor tem descido neste lugar para nos ajudar. Nós temos visto isto, temos visto os milagres, Senhor, as curas, Pai. Isso é por causa da Tua bondade. Nós estamos aqui por causa da Tua bondade, Pai amado. Estamos satisfeitos, felizes com a porção que o Senhor nos deu, Senhor. Ó Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ajuda-nos a viver uma vida de gratidão, Senhor. Viver agradecido, Senhor, dai graça por tudo, feliz por tudo, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Uma boa tarde a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, amém. Eu penso que essa igreja é uma igreja muito agradecida. Você é agradecido por poder estar aqui? Irmão Eric, você é agradecido, irmão Eric? Irmão Eric, nós estamos agradecidos por poder estar aqui, irmão. Sabendo que nós temos aqui, obrigado, irmão. Sabendo, irmão Érico, que nós temos aqui é muito grande, né? Coisa boa, depois de uma escola dominical tão maravilhosa. Irmão Damião, faz favor aqui. Você está com o coração alegre, eu estou sentindo aí. Fala para nós alguma coisinha de destaque, de coisa boa que você ouviu esta manhã. E nos ajuda aí. Aprendemos muito nesta manhã. Que o que nós mais precisamos é de ter companheirismo com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as Escrituras e com as mensagens. E que precisamos é de mudar de natureza, de espírito, e não trocar de esposa, de marido, né? E essa lei aqui é o que mais prevalece, é maior do que os homens. É a palavra de Deus, é a nossa Constituição. Essa lei que nós temos, que é a lei de Deus, ela é maior do que qualquer cabecinha, né? Tem muitas cabecinhas que dizem que é inteligente, tudo, nada contra isso. Mas essa lei aqui é maior, né, irmão Eric? Então vamos cantar, meus irmãos, vamos cantar com gratidão, vamos cantar com alegria, porque nós temos. Você tem motivo para você cantar? Amém. Você tem motivo para você cantar? Amém. Cantar de gratidão, cantar de gozo. Então vamos cantar com o nosso irmão Tiago, hinos de vitória, de alegria, né, meu Tiago? Vamos lá, seja bem-vindo, meu Tiago. Cante conosco, adore a Deus. Vamos começar com Jesus Cristo está aqui, para começar nos aquecendo. Se você está cansado, Jesus Cristo está aqui, Ele te ajudar, vem nos abençoar. Vamos todos adorar ao Senhor. Se você está cansado, se você está cansado, sua cruz está pesada. E se pensas que não pode, trouxe
ser manifestando a vitória vencida. Nunca pense sem tristeza, problemas ou aflições, pois no coração do crente sempre há consolação. Se caíres em fraqueza, você pode ter certeza que o Senhor é poderoso, Ele é vitorioso, Ele pode te ajudar. Jesus Cristo está aqui, com a bênção em suas mãos. Se quiseres receber, abra o seu coração, que a bênção vai chegar. O céu está se abrindo e o poder também caindo. É a glória do Senhor em teu ser manifestando a vitória vencida. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Mais forte. Ardendo em fogo, minha alma está. Ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Oh, Senhor, quero que ardas em meu ser. Como uma sarça quero arder com teu poder. Com nova vida vou viver sob o sinal. Estou ardendo com o fogo celestial. Quero amar-te e adorar-te só a ti, como se adora em espírito, em verdade. Ó Senhor, quero que ardas em meu ser. Como uma sarça quero arder com teu poder. Cante, ardendo em fogo. Minha alma está ardendo em fogo, minha alma está. Gloriosa chama me limpará. Oh, aleluia, minha alma ardendo está. Quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero. Número 21 do Hilário. Número 21. Tu se alegrando. Eu quero ver o que era mudo erguer os braços glorificando. O homem cego de olhar perplexo, o paralítico sair andando. O homem cego de olhar perplexo, o paralítico sair andando. Eu quero ver, cante, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver lágrimas rolando, os inimigos se abraçar cantando, os pecadores confessar a Cristo, o Espírito Santo batizando, os pecadores confessar a Cristo, o Espírito Santo batizando. Eu quero ver, eu quero ver
essa igreja não tem como ela cair. Ela não tem como cair, né, irmão Pedro? Ei, coisa boa, irmãos, coisa boa. Hoje nós vamos ter aí o pastor Edson. Pastor Edson hoje vai trazer para nós aquela palestra. Mas enquanto o pastor Edson chega, cadê as meninas? Cadê as meninas? Vamos ali, o hino do quarteto, Andressa, Rebeca, Sharon e Thalita. É o tempo ali que o pastor Edson vai se aproximando para vir aqui. Vamos lá, moças, vamos lá. Essas moças de Jesus, vamos cantar logo agora? Vamos cantar ali, essas moças de Jesus Cristo. Logo em seguida, o pastor Edson já está vindo aqui para trazer aquela palestra para nós ali. E vamos, você crê que você vai ser ajudado nessa tarde? Aqui é o lugar de Deus nos abençoar. Aqui é o lugar de Deus nos ajudar. Aqui é o lugar de Deus nos instruir. Olha, olha essas moças tão bonitas, olha, cantando para Jesus. É lindo ver isso, não é verdade? Você fica feliz de ver seus filhos aqui? Você fica feliz? Eu penso que os pais se orgulham, né? Então vamos cantar, moça. Canta para Jesus, adore. Faça a diferença, mostre para esse mundo que ainda tem adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E logo em seguida, pastor Edson, é com o Senhor. Sublime amor, o amor de Deus que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, que maravilha sem par. Por esse amor, eternamente a Deus iremos louvar. Sentindo amar, se transformasse em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo que se amor contém, daria fim ao grande mar. Esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor, eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor, eternamente a Deus iremos louvar. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor, eternamente a Deus iremos louvar. A Deus iremos louvar. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Nós somos um povo bíblico, não é? Eu gostaria de ler apenas um verso do Provérbios 13, verso 7. Se você quiser abrir a Bíblia.
Para os que me conhecem, meu nome é Edson Honório. Para os que não conhecem, também é Edson Honório. Eu tenho que fazer dar uma descontraída. Tentar dar uma descontraída aqui que eu tô no arroxo. Eu gosto muito deste provérbio 13, verso 7. Há uma grande verdade por detrás dele. Diz assim: há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Senhor, por mais insignificante que seja o que a pessoa vai falar, mas se é aqui na tua casa, diante do teu povo, ele precisa da direção do Senhor. Controla, Senhor, dirige, direciona o meu pensamento para aquilo que eu vou falar, de maneira que isso traga honra para o teu nome. E que isso possa, de alguma maneira, ajudar alguém. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. O pastor pediu para eu falar um pouco sobre minha curta experiência de vida, tão jovem ainda, né? Espero que vocês não estejam esperando grandes coisas, né? Assim vocês não vão se decepcionar. Eu nasci em 65, 30 de dezembro de 65. Eu fui criado num berço evangélico. Minha mãe congregava nas Assembleias de Deus no tempo que eles realmente valorizavam e criam na Bíblia. Eu tive minha mãe até os 7 anos. A minha vida, eu vou falar um pouco assim, vocês vão ver que ela divide a cada 7 ou 14 anos, alguma coisa acontecia. Então, aos 7 anos, em 1975, eu tinha 7 anos, minha mãe faleceu. Foi o tempo quando a mensagem já havia chegado no Brasil há alguns anos, foi por volta de 71, 72, por aí, né? Minhas irmãs, a Elian e Edilene já estavam na mensagem, já haviam saído das denominações. Eu tinha apenas 7 anos, claro, minha mãe me levava para a igreja. Talvez esta foi a maneira, né, de Deus me mostrar a mensagem. Então, minha mãe faleceu em 75, com 7 anos, então conheci a mensagem. Aqui estava começando o trabalho, não é? Aqui na região. Eu lembro, eu era menino, nós íamos ali para a casa do irmão Paulo Borges, não é, irmã Maria? Lembra? Tinha uns cultos lá. E logo o irmão Geraldo, o irmão João dos Santos, compraram esse lote aqui, fizeram um barracão aqui. Eu lembro que foi a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo. Claro, sendo uma criança de 7 anos, eu não entendia muito bem o que era aquilo, não é? Mas foi quando eu entrei aqui era só mato, não é? E fizeram um barracão aqui. Então, logo o pastor Jair nos visitava, vinha fazer uns cultos. Eu lembro, perguntar para minha irmã, sendo apenas uma criança, eu perguntei para minha irmã, quem é aquele homem chorão? Pastor Jair, ele pregava, sempre chorava, né? Eu falei, quem é aquele homem chorão? Aí ele falou, não, é o pastor e tal. Aí logo o pastor Jair veio para cá, não é? Iniciou o trabalho aqui, e aqui eu congreguei, né? A partir dos 7 anos eu conheci a mensagem, e batizei, devo ter batizado com uns 11 anos, não é? Essa água aí era limpa, era muita água. Então, assim, eu fui congregando aqui. Porém, quando fui crescendo assim, chegando ali, entrando na adolescência, eu comecei a me envolver com colegas na escola. Então, na escola sempre tinham os chefões, os valentes, os perigosos, e todo mundo tinha medo. E eu queria
ser aceito por eles, não é? Eles eram temidos, eles eram os valentões, eram os bons da roda. E aquilo, claro, sendo menino, eu comecei a me envolver com eles, assim, ter amizade com eles, e também os coleguinhas na rua, ia tomar banho nos córregos, jogava bola, e embora sendo criado no Evangelho, porém, eu tive este fato de me envolver com coleguinhas lá fora. Eu era muito corrigido, mas eu achava que não havia problema nenhum. Qual o problema de brincar com meus colegas? Aliás, eu tinha até inveja deles, não é? Haviam lá, eu tinha uma casa ali, que aqueles meus colegas, eles podiam ir para onde quisessem, a hora que quisessem, fazer o que quisessem. A mãe deles era muito liberal, o pai deles já havia morrido e a mãe era bem liberal. E eu invejava muito a eles. O certo é que esses colegas a quem me refiro cresceram, viraram bandidos. Um matou várias pessoas, outro, né, entrou para o mundo assim, da criminalidade. E hoje eu entendo por quê que queriam evitar que eu tivesse amizades. Porém, o certo é que nessas amizades, claro, o irmão Brana disse, se você dorme com um cachorro cheio de pulga, você pega pulgas. Então eu peguei alguns espíritos, ainda no início da juventude. Então, por volta dos 14 anos, eu fui para o mundo. Eu achei que o mundo tinha muito o que mostrar, eu queria conhecer por mim mesmo. O que as pessoas falavam para mim não era tão importante, eu tinha que ver com os meus olhos. Então eu fui para o mundo e fiquei ali até os 28, aí daí uns 14 anos. Foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Eu tenho dificuldade de falar dessas coisas porque isso me constrange muito, pensar que eu virei as costas para Deus como eu virei. Mas isto foi por causa de amizades. Eu tinha um irmão, meu irmão mais velho, eu sou o caçula de 11 filhos, eu sou o caçula, o primeiro primogênito faleceu ainda criança, mas o meu irmão mais velho, ele é muito inteligente, muito intelectual, e tendo minha mãe morrido, meu pai praticamente nos deixou, eu fui morar com este meu irmão mais velho, ele muito inteligente, muito intelectual, muito leitor, leu muita filosofia, não é? Eu lembro que eu via lá na estante dele todos esses grandes pensadores como Kant, Platão, todos eles. Então, eu admirava muito ele, eu gostava muito de conversar com ele, ele sabia absolutamente tudo, e ele me ensinava muitas coisas e eu gostava daquilo. E eu fui me afastando de Deus. A Bíblia, simplesmente, eu esqueci da Bíblia. Eu morando com este meu irmão, então, eu me tornei um incrédulo, não é? Eu me afastei tanto de Deus, mas Deus simplesmente deixou. Mas algumas poucas vezes eu pegava a Bíblia e eu abria a Bíblia e lia. Quando eu lia algum versículo da Bíblia, algo dentro de mim pulava e dizia, é isto é a verdade, é isso. E eu fechava, porque eu não queria seguir este caminho, eu queria conhecer o mundo. Então ali, eu me mudei para São Paulo, então eu fui conhecer o mundo por mim mesmo, com os meus próprios olhos. Fiz o que quis, da maneira que quis, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, não havia ninguém que pudesse me frear. Morei com irmãos, mas o irmão está preocupado com seus próprios filhos. Se você tem um filho, faça tudo o que você puder. Nunca o deixe ser criado por outra pessoa. Não importa quem seja, que seja tio, que seja avô, que seja primo, que seja irmão.
Só o pai, só a mãe tem o verdadeiro amor corretivo que põe a criança no lugar correto. Mas, então eu me tornei um pensador liberal, li dezenas de livros que talvez seria melhor nem ter lido. Mas um espírito me pegou quando eu ouvi apenas uma frase que dizia: quem lê muito, sabe muito. Parece incrível falar isso, que um espírito te pega em apenas uma frase, mas eu peguei o espírito apenas com esta frase. Então eu me tornei um leitor de qualquer coisa que eu julgasse ser interessante. E o verdadeiro livro mesmo, eu deixei de lado. Mas, então, eu trilhei o meu caminho, mas então eu cresci, eu amadureci, e quando eu vi, eu estava, como o irmão Brana fala, daquele cavalo que tinha tudo ali dentro do seu cercado, ele tinha bom pasto, mas ele cismava em pular a cerca para ir comer umas alfafas do outro lado. E um dia, quando encontraram o cavalo, ele estava todo cortado nos vidros e arame farpado, e assim eu estava. Eu entrei por algumas portas que não deveria ter entrado. Então, eu entrei em um labirinto dentro do qual eu me perdi e não conseguia mais achar a saída. Então, eu me envolvi com os amigos, então eu ficava até tarde da noite, eu ia para todos os lugares que queria. Mas não havia absolutamente nada que satisfizesse, que matasse aquela sede que havia dentro de mim. E eu procurei todos os prazeres do mundo. Em cada um deles eu procurei para encontrar, para saciar a sede que havia dentro de mim, e nenhum deles pôde saciar. E uma vez eu cheguei em casa de madrugada, tarde, morava em São Paulo, então eu subi para o apartamento e eu abri a janela e olhei para o céu, minha alma estava tão vazia, eu estava tão triste, angustiado. Eu falei: Deus, me tira daqui. Eu falei: Deus, me tira daqui. Eu já não conseguia voltar por mim mesmo. Então, porém, Deus parecia não ter me ouvido. Embora eu houvesse clamado com toda a minha alma, foi apenas uma frase. Eu disse: Deus, me tira daqui. Eu lembro um dia, eu havia saído com amigos, então, e a gente ficou até tarde da noite, e viramos a noite, o dia estava perto de amanhecer, era de sábado para domingo, e minha alma estava tão angustiada. Se você acha que tem alguma coisa lá fora, esta é a pior e mais terrível ilusão que você, jovem, pode ter. Lá fora não há absolutamente nada para um filho de Deus, a não ser melancolia, angústia, frustração, decepção e arrependimento. Para muitos, não há mais retorno. Então, naquela madrugada, o dia amanhecendo, eu falei: eu não posso ficar assim. Havia anos que eu não ia à igreja. Mas eu falei: tem que haver uma solução para mim, tem que haver alguma coisa lá. Talvez na igreja haja um remédio para a minha dor. Então, eu peguei o trem e fui para o Parque Dom Pedro. Você conhece muito bem, né?
A igreja era ali no Parque Dom Pedro, ainda na Rua da Figueira. Era a escola dominical, eu cheguei ali, né, o culto já havia começado, as pessoas estavam cantando, eu entrei ali, a igreja estava cheia de pessoas cantando. Aquilo era um lugar maravilhoso. E eu sabia, eu podia, de alguma maneira, sentir que Deus estava ali, embora aquilo não era acessível para mim. Eu olhava para todo mundo ali, as pessoas cantando, e eu pensava, eu desejava tanto ser um deles, eu desejava tanto poder estar ali, sem estar sentindo o que eu estava sentindo. E eu olhei para as pessoas assim, me perguntando, eu pensei, será que essas pessoas sabem o privilégio que elas têm de estar aqui? Será que essas pessoas têm consciência de que elas estão adorando a Deus e que Deus está aqui recebendo a adoração deles? E eu olhei para as pessoas, para minha tristeza, minha decepção, a maioria parecia não se dar conta do que estava fazendo, parecia estar cantando apenas de maneira automática, mecânica. Elas estavam cantando, elas não estavam realmente conscientes de que elas estavam adorando o grande Deus Todo-Poderoso e que Ele estava ali recebendo aquela adoração. Senti vontade de sacudir as pessoas e falar, olha, o que você tem eu não tenho, eu adoraria ter o que você tem, já que você tem, aproveita isso. Mas claro, talvez os diáconos iam me pôr para fora, achando que eu era um louco. Mas tudo bem, eu sentei ali e eu tentei fazer uma oração a Deus, mas eu havia ido tão longe. Eu senti que o teto da igreja, é como se o teto da igreja fosse de um concreto de uns 10 metros de espessura, e minha oração não conseguia chegar nem no teto. Você não sabe o que é você estar totalmente perdido no escuro, e a sua única esperança, quando você vai ali, as portas estão fechadas para você. Eu fiquei ali, todo aquele culto, a escola dominical acabou, todo mundo saiu, as pessoas foram saindo, e eu fiquei sentado, eu não conseguia levantar. Eu lembro até hoje uma pessoa, eu não sei, ele deve ter visto a minha enorme, profunda tristeza, não sei quem é, colocou a mão no meu ombro e tentou me dar uma palavra de consolo. Porém, aquilo ali não resolveu o meu problema. Eu fui embora desapontado. Eu não sabia mais o que fazer. Falei, se Deus não resolver o meu problema, quem vai resolver? Sabe? Mas eu havia feito uma oração para Deus, como eu já falei para vocês. Eu fui embora. E logo, pouco tempo depois, me chegou a notícia que meu pai ia ter que fazer uma cirurgia de ponte de safena. Uma cirurgia no coração. Ele já com a idade bem avançada, talvez ele não resistisse à operação. Se eu quisesse ter a certeza de vê-lo mais uma vez, eu teria que vir vê-lo antes da cirurgia. Talvez ele não sobrevivesse. Mas eu trabalhava ali, na loja em São Paulo. Não seria muito fácil conseguir uma liberação, claro que não. Mas eu sempre fui muito brincalhão, sempre tive muito senso de humor em todos os lugares onde eu fui. E fizeram umas brincadeiras ali no estoque da loja onde eu trabalhava. E o dono e o responsável pelo estoque achou que tinha sido eu. E veio brigar comigo, reclamar daquilo, e palhaçada. E eu falei, mas não foi eu, não fiz nada disso aqui, não foi o quê? E o certo é que ele veio gritar comigo e eu era muito, hoje não, eu sou um cordeiro. É brincadeira. Mas na época eu era muito nervoso, não é? Natureza do meu pai.
O certo é que eu briguei com ele, quase bati nele, veio o supervisor geral das lojas, estava ali, e veio falar comigo, eu dei uns gritos nele também, claro, eu era só um vendedor, né? Então eu tive que assinar o aviso prévio, fui mandado embora, e aí então eu falei, bom, já que eu fui mandado embora, eu vou visitar o meu pai, e vim a Brasília ver o meu pai antes da cirurgia, e então eu fui até a casa dele ali, estive com ele e tudo. Ele fez a cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus. Mas o Edson Clementino, meu cunhado, ele morava aqui no Novo Gama. Quantos conhecem o Edson Clementino? Muitos conhecem. É tio do Tiaguinho. Ele morava aqui no Novo Gama, ele era casado com minha irmã, e eu resolvi vir visitá-los aí. Então, eu cheguei na casa deles, ali no Novo Gama, no 11HC, era uma casa de 3 quartos, o casal dormia num quarto, no outro quarto dormiam os meninos, e tinha um quarto que era uma sala de vídeo. Então, eu cheguei ali, eles estavam lá dentro da sala de vídeo, eu cheguei, e quando eu entrei, tem coisas que não sei se vocês vão entender, mas tudo bem. Quando eu entrei ali, dentro do quarto, o Espírito Santo estava lá dentro. E aí eles estavam assistindo o filme O Fundo Clama o Fundo, filme do profeta. Quando eu entrei ali, o Espírito Santo ali dentro, e aquilo me chacoalhou, mexeu tanto assim comigo que, assim, numa fração de segundos, eu vi assim a minha vida e na presença de Deus ali eu tinha que tomar uma decisão. Mas eu tinha minhas namoradas e coisa do tipo, eu não estava pronto. Eu não estava pensando nisso, eu não consegui tomar aquela decisão, claro, me entregar, e eu saí do quarto. E do lado de fora do quarto, no corredor, ele não estava. E eu lembro que eu perguntei para o Edson, falei, que é isso que vocês estão assistindo? Ele falou, isso aí é o filme O Fundo Clama o Fundo, do irmão Brana. E eu fiquei encabulado com aquilo. Tendo sido criado, ensinado que Deus é onipresente, eu não podia entender que ele sendo onipresente, ele estava dentro do quarto e não estava fora do quarto, no corredor. Mas aí depois eu fui começar a estudar, a ver isso. O irmão Brana diz que Deus ele é onipresente apenas através da sua onisciência. Mas como um ser, ele está em um lugar. Ele não está no inferno. Você quer uma prova disso? Veja, quando o irmão Brana foi lá na 5ª dimensão, ele disse que chamou pela mãe dele, a mãe dele não estava lá, chamou pelo pai, o pai dele não estava lá, chamou por Deus. E o que é que ele diz? Deus estava lá? Ele fala, Deus também não estava lá. Então eu aceitei aquilo, falei, não, então tá certo, realmente. Mas aí eu falei para o Edson assim, eu falei depois com ele, aquilo foi marcante na minha vida. Eu falei assim, é claro que eu queria ver aquilo de novo, experimentar aquilo de novo, só que eu queria experimentar aquilo sozinho, sem ninguém, sem ninguém ver, porque aquilo mexeu tanto comigo que eu imaginei que se aquilo acontecesse de novo, eu iria chorar, gritar e espernear na presença de Deus, é muito forte. Aí eu falei, você grava para mim, quando eu for para São Paulo, eu vou levar e vou dar de presente para Edileuza. Edileuza era cristã, sempre cristã, era presente para Edileuza. Eu que queria ver, só que eu não queria assumir isso. Ele falou, claro, eu gravo para você. Então, o tempo passou, meu pai recuperou bem, não é? Eu fui voltar para São Paulo e levei. Na época, é claro, não era DVD, era videocassete, aquelas fitonas. E aí eu cheguei em São Paulo, eu morava com minha irmã Edileuza, ela era cristã, sempre foi, nunca deixou o caminho. Aí quando eu cheguei lá, o DVD estava estragado. Aí ela falou, assiste na casa da Helenay, o videocassete dela tá bom. Eu liguei para minha irmã, ela falou, claro, pega a chave com a Edileuza e pode ir lá, a hora que você quiser. E eu fui, claro, uma hora que não tinha ninguém. Ela morava na Avenida Paulista, ali, esquina com a
Brigadeiro Luiz Antônio. Então eu fui, peguei esse DVD DVD não, fita VHS, VHS que fala, acho que é isso. E aí eu fui assistir. Cheguei lá, entrei no apartamento dela, fechei a porta, coloquei a fita lá e sentei. Fiquei lá, aí tem, primeira coisa era o profeta do século XX, aqueles 2 homens que visitam o irmão Brana, tudo bem. Lá, aí começa o fundo, aí tem campanha em Chicago, tudo bem. Começa o fundo, clama o fundo, o irmão Brana conversando ali, e aí ele fala, ele fala assim, antes, quando eu cheguei na casa da Elenilda aqui, do Edson, o momento quando eu entrei no quarto, foi a hora que o irmão Brana falava assim, isto não é psicologia, vê, não faça isso. Eu senti esse pensamento vindo da audiência, não faça isso, isso é o Deus Todo-Poderoso. Não é? Então, aí quando eu fui assistir, estava lá assistindo, então o irmão Brana começa a pregar o fundo, clama o fundo, aí prega aquela mensagem, aí ele fala que espera ver o Deus Todo-Poderoso, fazer isso, aquilo. Ele fala, porquanto Jesus Cristo tem prometido. Ele fala, eu creio nas promessas. E ele diz, oremos. Deus Pai, ele começa a orar. Quando ele começou a orar ali, eu fechei os olhos, estava de olhos fechados, reverente. Então, eu estava esperando ver se aquilo aconteceria de novo. E quando eu estava ali, de repente a sala se encheu. O Senhor Jesus Cristo estava ali. Eu não peço a você que creia, se uma pessoa me contasse essas coisas que eu vou contar um pouco para você, dificilmente eu creria. Porque as pessoas têm muita tonteria. E muita loucura também, psicose e tudo mais. Mas enquanto eu estava ali, então o Espírito Santo entrou ali naquela sala. Desde aquele dia, eu tenho esta firme convicção, um trinitariano nunca esteve com Jesus. Porque se você alguma vez estiver pessoalmente com Jesus, você sabe que ali é o Pai, você sabe que ali é Jesus, você sabe que ali é o Espírito Santo. Então, enquanto eu estava ali, então a sala se encheu, eu não sei dizer para você como é que eu fiquei agitado, trêmulo e ao mesmo tempo amedrontado e ao mesmo tempo seguro, não sei, não dá para falar para vocês como era. Então, o irmão Brana orando ali, ele estava orando, e o Espírito Santo, eu senti que Deus pegou assim a minha consciência e levou para uma oração que o irmão Brana fez em algum tempo, em algum lugar, eu não sei aonde. Mas ao mesmo tempo eu estava consciente, eu estava totalmente, perfeitamente consciente de que aquela oração que o irmão Brana estava fazendo ali, que o Espírito Santo me levou a ouvir, o irmão Brana fazer, eu sabia que não era mais ali na fita. Então, eu comecei a ouvir o irmão Brana orando, o irmão Brana disse assim, Pai, faça com que esta mensagem alcance a cada semente eleita ao redor do mundo. Aleluia! O irmão Brana disse isto na oração, e aquela voz disse assim, esta oração está sendo respondida agora com você. Então eu estava ali, então ele voltou novamente para cá, e eu comecei a ouvir a oração que ele estava fazendo na fita, e ele disse, ele pedindo a Deus que naquele dia, quando o telão fosse baixado, que ele pudesse ver a ele mesmo clamando as pessoas para aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador, e a voz disse, essa oração também será respondida.
E ali na presença de Deus, ali naquele momento eu tinha fé perfeita. Aquela fé de que Jesus Cristo disse, se você disser essa montanha, mova-te daqui para ali, acontecerá. Eu tinha isto, a única vez na minha vida que eu tive isso. Fé perfeita, qualquer coisa que eu pedisse, eu sabia que aconteceria. Mas então, enquanto ele estava ali, eu disse, Senhor, ajoelhado, eu disse, Senhor, antes de eu morrer, me leva de volta para a mensagem. Ele não falou nada, ele não disse nem que sim, e ele não disse que não, nem precisaria. Eu sabia que o que eu pedisse aconteceria. E então, a sala ficou vazia novamente. Tão vazia, como eu nunca vi um lugar vazio daquele jeito. Então, eu levantei dali, e eu sabia que minha vida mudaria. Eu sabia que minha vida mudaria. Só que eu pensei que seria mais rápido. Bem, o certo é que eu comecei a consertar tudo na minha vida. Eu comecei a ir pedir perdão para as pessoas. Eu comecei a ir pedir perdão para os colegas. E as pessoas olhavam assim para mim, tipo assim, o som, meu apelido é som, né? O som está variando. Né? Ninguém entendia, eu também não quis explicar nada para ninguém. Mas o certo é que eu fiquei esperando Jesus me levar. Eu fiquei esperando Jesus me levar para a palavra. Eu fiquei esperando, e passou um mês, e passou 2, e passou 3, e nada. Jesus não me levava. Eu fui até a igreja, conversei com o pastor Adil, expliquei. Ele falou assim, irmão, o que você tem que fazer é começar a vir aos cultos. E você vai receber de volta. Eu lembro até hoje, que depois do Espírito Santo ter falado comigo daquela maneira, agora, depois eu me perguntei por que Deus me trouxe daquela maneira sobrenatural, sendo que eu sou tão pequeno, tão baixo, tão vil. Posso falar sinceramente? Sinceramente, eu vejo pessoas falando, parece que falando da boca para fora, mas vou falar bem sincero. Eu acredito, de verdade, Deus sabe que eu falo a verdade. A pior pessoa, a pessoa mais culpada que existe aqui, sou eu. O mais indigno. Acredito que a pessoa, se eu não fosse eleito, tivesse que se perder e ser condenado, eu acredito que ninguém aqui sofreria uma condenação tão terrível quanto a minha, pelo tanto de conhecimento que eu tinha e ir tão longe até onde eu fui. E a razão que eu acredito pela qual Deus me trouxe de volta dessa maneira, foi porque eu havia me tornado um incrédulo. Eu lembro que uma vez falei com minha irmã, falei, se Deus responde oração, eu vou orar, e havia um concurso, e eu orava, falei, se Deus responder essa oração, aí eu creio, se Ele não responder, eu não passar, e eu não passei nesse concurso. Eu falei, Deus não responde orações. Eu havia me tornado um incrédulo, sabe por quê? Por causa das pessoas com quem eu me associei. Eu acredito que foi por causa disso que Ele quis mostrar para mim que Ele é real. Mas então o tempo passou e nada, então quando foi no dia 15 de novembro de 95, depois de amanhã, faz 21 anos, 15 de novembro de 95 eu já não aguentava mais, era uma quarta-feira chuvosa, era dia de culto, eu falei, eu vou para a igreja, eu falei, tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sentia que Satanás estava tentando me matar, antes que eu voltasse. 3 vezes ele tentou tirar a minha vida,
fazendo o meu coração parar. Eu desmaiei 3 vezes, eu lembro, e todas as 3 eu estava longe de Deus. A última vez eu senti que eu estava indo morrer e eu entrei em pânico. Falei, meu Deus, se eu morrer agora do jeito que eu estou, para onde que eu vou? Então, minhas forças foram acabando, e eu acordei um tempo depois. Ainda estou aqui na terra. Eu havia nascido com um problema de coração, eu não sabia. E quando eu fui renovar a habilitação, uma certa vez, o médico falou, não posso renovar sua habilitação. Ele falou, esse problema de coração que você tem, como é que o médico falou? Você vai ter uma parada, qualquer hora. Você vai morrer assim, você vai estar dirigindo e você morre. Esse tipo de problema que você tem, a pessoa está dirigindo um carro e ela morre ali. Então você não pode dirigir. Eu falei, doutor, mas eu preciso. Eu sinto muito. E ele negou renovar a minha habilitação. Não renovou. Mas depois eu busquei a Deus, Deus me curou e depois eu consultei. E aí, do cardiologia, como é que está meu coração? Não, tá bom. Tá bom. Amém. Bom, mas então, no dia 15 de novembro, eu falei, não, tem que ser hoje. Porque eu vou falar, eu entendi uma coisa, às vezes você pede alguma coisa a Deus e você fica esperando, o irmão Brana disse que não é assim. No parágrafo 26 da mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo, o irmão Brana disse assim, quando você pedir alguma coisa a Deus, vá conseguir aquilo. Ele diz, esse foi o problema de Israel, chegou na terra prometida, eles não foram tomar, era deles. Então no dia 15 de novembro eu falei, não, eu vou, tem que ser hoje. E eu fiquei ali, então teve a pregação, e teve o período de oração, e acabou e não aconteceu nada. Eu falei, eu não vou sair daqui. Eu falei, Deus, eu não vou sair daqui. Como eu vim. Eu falei, eu vou ficar aqui, Deus. Eu vou ficar aqui orando, e o Senhor vai mandar o pastor Adil vir aqui, e ele vai colocar a mão sobre a minha cabeça, ele vai orar, todo esse espírito mal, todos vão sair, eu vou receber uma libertação total, e o Espírito Santo vai entrar em mim, e de hoje em diante eu serei seu para o resto da vida. E eu fiquei ali, todo mundo foi embora, e eu fiquei no banco, lá no banco, orando. Eu lembro até hoje, nunca esqueci, depois de muito tempo, tinha 2 pessoas lá fora só. Um dormia lá na igreja, era o zelador. E a outra eu não sei quem era. E falaram assim um com o outro. Falou, e esse daí? Todo mundo tinha ido embora, só eu tinha ficado. Ele falou, sei não, acho que vai dormir aí. Eu lembro que eu pensei assim, se você soubesse pelo que eu estou passando, você não falaria isso. Mas eu falei, mas eu não posso deixar isso roubar o meu foco. Eu falei, Deus, eu não vou sair daqui. O Senhor vai mandar o pastor vir aqui. Então veio o pensamento e falou, rapaz, essa hora o pastor já está na casa dele. Vê se tem algum diácono por aí e pede para ele orar por você e você vai embora. Mas eu disse, não, eu não pedi a Deus um diácono. Eu falei para Deus que eu queria que o pastor viesse orar por mim. E eu fiquei ali. Depois de um tempo, eu ouvi a voz, irmão. Eu reconheci, era a voz do pastor. Eu levantei, enxuguei minhas lágrimas, eu tinha uma mensagem na mão. Ele falou, que mensagem é essa? Deixa eu ver. Eu entreguei para ele. Enquanto ele olhava a mensagem, eu enxuguei minhas lágrimas. E ele olhou a mensagem e falou, respeito, essa mensagem é muito boa. Eu disse, Eu disse, o senhor oraria por mim por imposição de mãos? Ele disse, claro, irmão. Ele colocou a mão no meu ombro. Fez uma oração curta, simples. Naquele momento, todo o espírito mal saiu. O Espírito Santo se apoderou de mim. Uma alegria invadiu meu coração. Todo o peso foi embora. Eu agradeci a Ele e saí dali. Logo, pouco tempo depois, caiu uma tempestade, um dilúvio. E eu fiquei debaixo da marquise de um prédio ali, caindo uma chuva.
E eu rindo, morrendo de felicidade, rindo. Eu disse, agora pode o mundo acabar, pode ter um dilúvio, tudo que eu consegui, tudo que eu queria conseguir na minha vida, agora eu tenho. Então, eu descobri a coisa mais gloriosa. Eu era o homem mais rico do mundo. Eu era o homem mais rico do mundo. Então eu comecei a ler as mensagens e eu comecei a ver coisas que eu nunca imaginei que tivesse ali dentro. Cada mensagem que eu via, que eu lia, eu via ali dentro vida eterna. E comecei a comer. Primeiro ano eu li por volta de 100 mensagens. Próximas 100 mensagens em um ano. Isso tem sido maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo tem me sustentado desde então. Porém, eu carrego cicatrizes que nunca me deixarão. Porém, eu enfrento dificuldades que eu as enfrentarei até o fim da minha vida. Eu tenho prejuízos na minha vida que jamais serão recuperados. Isto é o preço por eu ter me afastado de Jesus. Eu diria para você, jovem, moça, rapaz, menino, fique longe de quem não é cristão. A pior coisa que você pode fazer é se associar com um mundano. Você acha que você não vai pegar espírito, mas você pegará. E vocês, meninos, crianças, vocês devem buscar ter uma experiência com Deus. O profeta disse, Billy Paul disse que o profeta disse. Billy Paul falou, eu creio que é verdade. Billy Paul falou que o irmão Branham disse assim, se um menino, ele não já tiver tido uma experiência com Deus, quando ele ouvir o rock and roll, aquele espírito o pegará. Existem demônios, espíritos, que eu sei que eles me perseguirão pelo resto da vida. Eles nunca desistirão de mim. São espíritos que não perseguem a maioria dos irmãos, simplesmente porque eu fui lá na casa de Maribondo. E aquilo, eles nunca aceitarão o fato de terem me perdido. E é uma cruz, é um peso que eu terei que carregar para o resto da minha vida. Simplesmente porque eu parei para ouvir a incrédulos. Então, por isso que eu li este verso de Provérbios 13, verso 7. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. São as pessoas lá no mundo, os intelectuais, filósofos e tudo. E há quem se faça pobre tendo uma grande riqueza, que somos nós. Eu li dezenas de livros muito bons e interessantes, mas depois eu descobri, sabe de onde que eles tiram grande fonte de inspiração? Daqui. Os maiores ensinamentos, o maior ensinamento de psicologia que eu conheço, embora eu já li dezenas de livros de psicologia, o maior ensinamento de psicologia que eu conheço está nas mensagens de William Marion Branham. O senhor pensou junto comigo. Principalmente a mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Leia aquela mensagem umas 10, 15, 20 vezes. Ele diz naquela mensagem, entre com toda a coragem dizendo, eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer, não vou perder. Você deve entrar na guerra acreditando que você vai vencer, porque o que você acredita se torna a sua realidade. Eu vi uma frase que é bem verdade,
só um milagre pode salvar um time que entra em campo acreditando que vai perder. Você tem que ir acreditando que você vai vencer. Irmão Brana disse que muitas pessoas, às vezes, elas têm fé para ser curada ou para conseguir alguma coisa. Essa fé na alma, fé mesmo, genuína. Porém, no subconsciente, ela fica falando, há uma vozinha dizendo assim, sei lá, mas eu acho que isso não vai acontecer com você. Irmão Brana disse, olha, então se aquela vozinha está ali, isso não funcionará corretamente. E você sabe como é que você pode vencer essa vozinha? A única maneira de você convencer o seu subconsciente é com uma repetição. Por isso que é aquele ditado que é bem verdade, uma mentira falada 1000 vezes passa por... Uma mentira falada 1000 vezes passa por verdade. Não é? O seu subconsciente passa a crer naquilo. Por isso Deus disse, não te mandei eu, esforça-te, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Por que Deus manda a gente meditar nesse livro de dia e de noite? Por que irmão Brana falou? Leia todos os dias a sua Bíblia e ore com vontade ou sem vontade, é a maneira de convencer o nosso subconsciente, da gente ficar tão impregnado com isso. E você se torna isso. Você se torna aquilo do que você se alimenta. Não é? Então, muitas pessoas já foram lá fora. Aqui teve um casal de meninos, não, uma dupla de meninos, né? 2 irmãos, que eu sempre olhava para eles, eu pensava em mim e no meu irmão, Edinho. Mas sabe, eles também foram para o mundo, mas um deles foi assassinado. Ele jamais retornará. Muitas pessoas foram para o mundo e jamais retornarão. Muitos morreram fisicamente, outros cruzaram a linha. Se nós pudéssemos ver, se nós pudéssemos entender o que nós temos aqui, se nós pudéssemos ter a sabedoria para ver o que está aqui dentro, escondido, mas olhamos para a nossa Bíblia, achamos que não tem nada demais ali, e ela fica empoeirada junto com as mensagens. A cura que você precisa, a fé que você precisa para libertar a cura, que já está dentro de você, irmão Brana disse. Mas você precisa de uma chave que vai rodar e abrir essa porta. A fé está aqui, está dentro das mensagens. Mas o diabo faz você olhar para isso daqui e não ver nada. Aqui tem cura, libertação, felicidade, absolutamente tudo. Então, este é o melhor livro que existe no mundo. O maior livro do mundo. Quem lê muito, sabe muito. Essa é a coisa que vale a pena saber. Essa é a coisa que vale a pena, o conhecimento que vale a pena adquirir. Desculpa, se não era... Esposa, que o marido está desanimado, indo para o mundo, ela deve acompanhá-lo ou, nesse caso, ela deve dizer: você vai sozinho, eu não vou não. O que o senhor diria para ela? Ou vice-versa? Pela experiência que o senhor teve de sair lá no fundo do poço do inferno, compensa sair disso? A maior desgraça que pode abater sobre a sua vida é você se afastar disso. Acompanhando quem quer que seja. O diabo, ele sempre vai usar alguém. Como o diabo não encarna, não aparece aqui, ele sempre vai usar alguém. Ele sempre vai usar alguém para te tirar. E às vezes esse alguém está dentro da sua casa.
Às vezes ele está dentro da sua casa. Nós temos que entender, não é porque é parente que a gente deve se deixar influenciar pelo espírito daquela pessoa. E às vezes está dentro da igreja também, porque na igreja tem 3 classes de crentes. E às vezes, o que eu falo para minhas meninas, eu falo, olha, meus amores, não é porque as meninas são na igreja que você deve se associar com todas elas. Nem todas são cristãs, nem todas são. Eu falo, se associe com aquelas que são cristãs, que os pais fazem culto doméstico, não é? Eu cito o nome de algumas, aquela lá, elas são cristãs. Então é isso, olha, irmão e irmã, infelizmente nem todos chegarão no final. Infelizmente nem todos chegarão lá. Nem todos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Mas a questão é individual, a questão é, você vai chegar lá? Então quando você decide, não, eu vou chegar lá. Então se a mulher for, eu vou. Se a mulher não for, eu vou. Se o amigo for, se filho, não importa, eu vou. Essa é uma coisa pessoal, não é, pastorado? Pessoal. É pessoal. Agora, você deve entender que tudo são testes. Tudo são testes. Deus dá o teste e fica olhando para você para ver como é que você vai reagir, não é? Você faz um compromisso com Deus. Não, Deus, a partir de hoje eu vou ser assim. Pode esperar. Amanhã ali o diabo vai te encontrar na esquina e ele vai pôr à prova aquela decisão que você tomou. Seja qual for a decisão que você tomar, você será colocado em teste para ver se você se mantém fiel àquela decisão. É de pensar, né? É de chorar. Então, a palavra final: nunca saia desse caminho. Tem coisas que não dá para transmitir com palavras. Como é que eu poderia dizer para você o que é você estar andando, você sabendo que existem demônios ali tentando te destruir, e a única pessoa que poderia te ajudar é aquela para quem você virou as costas, e você tem uma sensação de que para você é tarde demais? Quando você vai a uma igreja e Deus simplesmente fica calado, não fala com você, você tem ideia do que é isso? Você tem a sensação de que você cruzou a linha e não há mais como voltar? Então, por que passar por isso? Nós somos o povo mais rico que existe na face da terra, não é? O senhor pode fazer uma oração agora? Todos os jovens fiquem de pé, porque geralmente, por que não dizer toda a igreja, mas pelo menos os jovens, que os jovens são mais surrados pelo diabo, enfrentam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, de uma forma muito cruel, no trabalho, na rua, em casa, através dos meios de comunicação. E nossos jovens, como nós também, precisamos muito de Deus. O senhor, como um pai, o senhor já tem suas meninas que estão mocinhas. Ore com toda a sua alma por esta gente agora. Senhor Jesus Cristo, como eu estive orando hoje pelas minhas filhas, Senhor. Oh Deus, mas cada um desses jovens são tão valiosos quanto minhas filhas, Senhor. Deus, existem coisas que se o Senhor não fizer, ninguém fará. Deus, se o Senhor decidir por algo, Senhor, ninguém te barrará. Se o Senhor decidir salvar uma pessoa, ela pode ser um ladrão,
ela pode ser uma prostituta, um bandido, traficante. Aqui estão estes jovens, ó Deus, eles não vieram aqui tentando ser maus, eles vieram aqui tentando encontrar o caminho. Eu entendo, ó Pai, que talvez a maioria deles nunca segurou no fio da vida. Talvez a maioria deles nunca receberam, nunca tiveram aquela experiência pessoal contigo. Talvez alguns deles nunca te conheceram. E como o profeta disse, Deus, conhecê-lo é que é vida. Deus, talvez aqui tenha algum pai, alguma mãe que está pensando no seu filho que está lá, ó Deus, só o Senhor sabe onde. Oh Deus, e quando este pai, esta mãe vai orar por ele, quer interceder, eu sei que o diabo vem na mente dessa pessoa e diz, não, quem é eleito, já eleito, foi eleito antes da fundação do mundo, mas antes da fundação do mundo, o Senhor estava vendo isto aqui agora. Então este pai, esta mãe que foi interceder por este filho agora, antes da fundação do mundo, antes dos nomes serem colocados ali, o Senhor já viu isto. E o Senhor colocou os nomes ali no livro da vida, já tendo visto isso, porque o Senhor viu tudo, o fim antes do começo. Deus, se algum pai, alguma mãe levantar a mão pelo seu filho nesta tarde, que o Senhor olhe, ó Pai, através do sangue, ó Deus, e que o Senhor atenda esta intercessão, ó Deus. O Senhor disse, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Não importa o que o diabo tenha a dizer, esta é a tua promessa. O Senhor não pode dizer uma coisa e logo quebrar. O Senhor tem que permanecer fiel ao que o Senhor disse. Mas o diabo diz, mas ele foi longe demais, ela foi longe demais, Senhor. O profeta disse que um homem, não importa quão fundo vá o homem, o Senhor pode ir mais fundo ainda e resgatar aquela pessoa, ó Deus. Ó Deus, quem tinha ido mais fundo do que aquele gadareno, cheio de demônios, ó Pai, mas o Senhor o libertou. Ó Deus, este pai, esta mãe, estas mãos levantadas, intercedendo pelos filhos, que estas orações sejam atendidas, que estes jovens aqui sejam imunizados, que todos sejam salvos, que nenhum destes se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Pai, os demais irmãos, Deus, Satanás tentando destruir lares, ó Deus, que essa esposa possa entender, Deus, que Satanás quer destruir, empurrar este homem para cima das mulheres, mas antes dele fazer isso, ele tem que jogar a esposa dele contra ele primeiro. Ó Deus, que este marido possa entender que antes de Satanás levar esta mulher a adulterar com outros homens, ele tem que fazer o marido dela, ó Deus, repudiá-la primeiro. Deus, que possamos amar um ao outro, ó Deus, com amor divino. Amar não somente o corpo, mas a alma dessas pessoas, que possamos ajudar um ao outro, Senhor. E eu oro pelo pastor desta igreja, Senhor. Ó Deus, sendo o maior alvo de Satanás, todo pastor é o alvo principal de Satanás. Eu oro pelo nosso pastor, Senhor. Deus, mantenha-o protegido, Senhor. Que o anjo do Senhor o livre de todo mal, que as setas do inimigo possam bater no escudo. O Senhor é o nosso escudo e broquel. Senhor, abençoa ele, abençoa a sua família, ó Pai.
porque a família do pastor é a mais perseguida, Senhor. Então, Deus, leva isso em consideração. Ajude seus filhos, ajude sua esposa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, filtre suas companhias. Filtre suas companhias. Fala aí, pastor Edson, fala, pastor Edson, fala lá. Filtre suas companhias se você quer ser um vencedor. Eu diria, tudo é uma questão de decisão. A pessoa que ela decide parar de fumar, eu sempre digo isso, a pessoa que decide parar de fumar, mas ela deixa um maço de cigarro escondido ali no guarda-roupa, caso a tentação, a vontade seja forte demais, caso ela deixa ali um cigarro no porta-luva, você está sabotando a sua vitória, você vai fracassar. Pessoa, se você quer vencer, jovem, se você quer ir ao céu, você tem que pensar verdadeiramente, eu quero ir para o céu ou eu quero ir para o inferno? Seja uma pessoa decidida, mas se você quer ir para o céu, corte as amizades com o mundo. Tiago, capítulo 4, verso 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer pessoa que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isto é a Bíblia. Então, se você for se associar com o mundo, o mais provável é que você se tornará um deles. Mas se você se associar com Cristo, você será um desses, não é? Você se torna o tipo de pessoa com quem você passa a maior parte do tempo. Lembro de Nelly Sander, ela disse, Billy, Mombrana era pastor dela, ela disse, Billy, o mundo marca a gente, o mundo marca, e você sabe que uma marca nunca sai, aquela marca fica, aquela cicatriz fica, o resto da vida. Todas as vezes que você olhar naquela cicatriz, você lembra onde você adquiriu elas. Isso dói a alma, dói. E poderemos evitar muitos disso se filtrarmos mais nossas amizades, nossas companhias. Billy Paul fala naquele testemunho dele justamente isso, ele disse, minhas companhias me levou para o abismo. Em outras palavras ele fala isso, minhas más companhia me levou para o abismo. Deus tenha misericórdia de nós. Poderíamos ir longe, né? O Senhor poderia ir longe nisto. O irmão Valdinei vai até 40, viu, irmão Valdinei? 6h40, cante. Deus abençoe, podeis assentar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos louvar. Obrigado, irmão. Obrigado, pastor Edson. Obrigado. Graças a Deus. Estamos aqui para louvar ao Senhor. Amém? Vamos cantar o hino Oferta de Amor, Lá Maior. Graças a